Tá aí o professor e geógrafo Sucupira, professor universitário, cientista político, analista de geopolítica mundial. A gente vai tratar, semana passada, na estreia do quadro, a gente falou sobre Covid pelo mundo, né? O combate à Covid pelo mundo. Hoje nós vamos falar sobre como o Brasil pode ser beneficiado com a nova política ambiental do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é totalmente diferente da política ambiental do antecessor dele, Donald Trump. E nós temos setores que podem ser diretamente beneficiados, como, por exemplo, de produção de etanol, já que o presidente norte-americano é contra o uso de combustíveis fósseis. Ele prefere energias limpas e biocombustíveis. Muito bom dia, boa tarde já, 12h03. Muito boa tarde, professor Sucupira, seja bem-vindo. Boa tarde, Ari. Boa tarde a todos que estão assistindo, né, o programa A Banca de Sapateiro. É sempre um prazer participar com você para trabalhar temas que são relevantes no mundo contemporâneo. De fato, Ari, a política ambiental do atual governo norte-americano, Joe Biden, ele é completamente diferente da política ambiental do ex-presidente Donald Trump. E um outro fato que também é interessante é que você fez uma observação em que nós estamos comentando algo que é importante. O Brasil e os Estados Unidos são detentores de 70% do mercado mundial de etanol. Os Estados Unidos a partir do milho e o Brasil a partir da cana-de-açúcar. Essa política ambiental, essa mudança radical, sabe, da política ambiental norte-americana, era uma resposta não só à sociedade norte-americana, averso, né, à questão da poluição ambiental promovida pela queima de combustíveis fósseis, sempre defendida pelo Partido Republicano, e muito defendida pelo ex-presidente Donald Trump, um anti-ambientalista. Essa política ambiental de Joe Biden é uma mudança extremamente radical e, de certa forma, pressiona o atual governo brasileiro, que também é anti-ambientalista, a mudar sua política ambiental, Ari. Então, é uma situação de mudança interna ambiental norte-americana, como também de pressão a outros países que seguia essa linha de não preocupação com a questão ambiental, que o governo brasileiro deixou muito claro a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Ari? Então, nós estávamos em sintonia com o governo norte-americano quando o presidente era Donald Trump, Bolsonaro e Trump se entendiam. Agora, o Joe Biden segue uma linha diversa da nossa. Qual deveria ser a nossa postura a partir de agora, professor Sucupira? Bom, o Brasil o Brasil de protagonista na questão ambiental. O Brasil, historicamente, depois do primeiro encontro mundial sobre o meio ambiente em Estocolmo, em 1972, e depois da divulgação do relatório de Brundtland, que trouxe para nós o princípio de desenvolvimento sustentável, em 1987, o Brasil caminhou dentro de um protagonismo. O Brasil, por exemplo, na Constituição, a nossa Constituição, foi colocado o artigo 225, que trata da questão ambiental, sabe, de um desenvolvimento sustentável, criou o Ministério do Meio Ambiente, criou o IBAMA, criou o PAS, Projeto da Amazônia Sustentável, criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ou seja, o Brasil avançou muito dentro da questão ambiental, sempre foi protagonista nos fóruns internacionais, nas conferências das partes, que acontecem todos os anos, e nos encontros mundiais sobre o meio ambiente, o Brasil sempre foi protagonista. Mas com o governo do presidente Bolsonaro, o que nós assistimos? Nós assistimos uma mudança dessa postura de Brasil como protagonista, sabe? Houve todo um desmonte do aparato fiscalizatório, reduzimos as punições, ou seja, as multas com relação a crimes ambientais, deixamos de realizar a conferência, a COP, em 2019, o presidente Bolsonaro cancelou. O Brasil ventilou a ideia de sair do Acordo de Paris, né, juntamente naquele momento em que Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Agora, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo, certo, a maior nação do mundo capitalista, né, que vem ser os Estados Unidos da América, buscando mostrar para o mundo uma outra forma. E a mudança é radical, Ari.
nós estamos assistindo um acordo onde o governo de Joe Biden simplesmente vai proibir a exploração de gás e petróleo em terras federais. Né? Outra medida também, a corte de subsídios a combustíveis fósseis nos Estados Unidos, preservar 30% das terras e das águas como unidade de conservação até o ano de 2030, simplesmente atuar para fazer com que até 2050 essa questão de lançamento de gás poluentes do efeito estufa seja encerrado nos Estados Unidos, ou seja, ter uma ação dentro de um desenvolvimento e geração de emprego de forma sustentável. E o que é mais interessante dessa nova política ambiental norte-americana é a criação de um conjunto de interagências de justiça ambiental, sabe, algo que era inimaginável nos Estados Unidos da América do presidente Donald Trump. Então, se o governo brasileiro tem os Estados Unidos como um grande parceiro do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, na questão ambiental, sabe, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que eu não posso nem chamar de ministro do Meio Ambiente, vai ter que mudar essa sua política. O governo do presidente Bolsonaro vai ter que mudar essa sua ação geopolítica do ponto de vista ambiental. Senão, o Brasil vai aumentar a sua situação de isolado no mundo. Já está isolado do ponto de vista diplomático. O isolamento do Brasil, do ponto de vista ambiental, é um caminho real se não houver mudança por parte do governo do presidente Bolsonaro na sua política ambiental. É uma situação muito complicada e complexa ali. Sem dúvida. Professor, muito obrigado. Excelente final de semana para o senhor. A gente se reencontra na próxima sexta-feira aqui na Banca do Mundo. Até a próxima sexta-feira e um grande abraço na Banca do Mundo. Obrigado. Banca do Mundo.